Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Algumas vezes a dor parece insuportável, o sofrimento infinito, o auxílio inútil. Mas em meio a esse caos, olhamos para dentro de nós e em um instante faz-se a misteriosa beleza da vida. Descobrimos que somos capazes de mover montanhas, dar a volta por cima, materializar sonhos. O programa de hoje é sobre autossuperação. A conferencista espírita Ivone Guidino vai explicar o que nos faz ultrapassar as provações da vida. Nos são oferecidas oportunidades, através dessas limitações, por exemplo, que vão fazer com que nós usemos a nossa força interior, que nós a temos, se nós a apoiarmos na fé. Que força é essa que faz com que pessoas desenganadas pela sociedade ou pela ciência deem a volta por cima e se tornem produtivas, felizes e cada vez mais lindas? Veja na reportagem a seguir. Quando eu nasci, o relato que minha mãe faz é de que ela já estava em trabalho de parto há algum tempo, já estava para nascer, e aí alguém entrou na sala e falou assim: não, para tudo, que o plano dela permite fazer parto com anestesia. E aí levantaram ela, tiraram ela da posição já do pré-parto para estar fazendo essa anestesia. E isso deu uma falta de oxigenação, a gente chama de hipóxia, né? Que levou a alguma lesão cerebral. Então hoje eu tenho algumas lesões do lado esquerdo do meu cérebro, que me trouxeram algumas sequelas. Essas sequelas afetou todo o meu lado direito, porque o lado do cérebro afetado foi o esquerdo, mas isso acarretou sequelas no lado direito. A força que eu tenho do lado direito, a força muscular, é bem menor do que a do lado esquerdo. Então, do lado direito eu faço movimentos normalmente, tenho força, e o meu lado direito já não é tão forte, já não é capaz de elaborar grandes movimentos finos, delicados. Eu fiz uma cirurgia que igualou o tamanho do braço direito com o braço esquerdo. Então, quando a fase de crescimento parasse de acontecer, eu teria que fazer uma nova cirurgia para estar novamente igualando essa diferença. E na perna eu andava também na pontinha do pé. E aí eu fiz cirurgia nas duas pernas, porque o médico tinha dúvidas ainda se a esquerda seria normal. Então ele, por prevenção, não sei, fez nas duas pernas, que também facilitou essa questão de pisar, do plantar, de colocar o pé todo no chão. Eu andava na pontinha do pé. Uma coisa que acontecia que me deixava um pouco chateada é que minha mãe achava que eu tinha que fazer balé, que eu tinha que fazer jazz, mesmo porque era uma orientação do médico eu estar fazendo esportes. E eu sentia que eu era diferente, né? Que a professora mandava esticar o braço, meu braço não esticava. E aí isso me incomodava, até que eu convenci minha mãe de que eu não iria mais fazer balé, e não iria mais fazer jazz, e não iria mais fazer natação, porque eu não conseguia essa movimentação da natação. O primeiro médico que minha mãe teve contato disse que para minha mãe não ficar assim não ficar triste, porque em alguns casos a pessoa aprendia a falar, aprendia a andar, né? E eu morei uma época fora do país, morei na Alemanha, que o médico falou para minha mãe, garantiu que eu seria incapaz de aprender o alemão, que eu era incapaz de estar me desenvolvendo como uma pessoa comum. E minha mãe acreditou no tratamento, acreditou em mim e eu fui capaz. Hoje eu sou formada, fiz minha faculdade, tenho meu trabalho, tenho minha independência, né? Sei falar muito bem, sei andar muito bem. Então, para não achar que não tem jeito, não. Que eu acho que tem que se investir, tem que correr atrás,
Eu acho que tudo vai do tratamento, do investimento, principalmente da família. Eu acho que a família é fundamental. Apesar dos diagnósticos médicos e das limitações dos portadores de necessidades especiais, há possibilidade de superação? É possível ser feliz nesta situação? Para falar sobre autossuperação, nós convidamos a conferencista espírita do Rio de Janeiro, Ivone Guigino. Ivone, gostaria de começar perguntando se nós conhecemos, se é possível conhecer a razão de uma pessoa ser portadora de uma necessidade especial, ter algum tipo de limitação física. É possível conhecer essa razão? A doutrina nos ensina que nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, sem conhecer, sem saber. É através das reencarnações que nós vamos adquirindo experiências, conhecimento, aprendendo a fazer escolhas e com a consequente responsabilidade decorrente dessas escolhas feitas. Nem sempre fizemos as escolhas devidas. Então, há necessidade de reajustes nas encarnações. Há um planejamento reencarnatório e, muitas vezes, por expiação, para esse acerto de contas daquilo que estava errado, é necessário que se traga determinadas limitações no corpo físico. Por exemplo, e nem sempre expiação, muitas vezes é uma prova que o próprio espírito reencarnante pede para poder caminhar mais rapidamente. Então, há limitações, muitas vezes, essas limitações necessárias ao aprimoramento do espírito. Porque a encarnação, o objetivo da encarnação é o progresso, é o nosso progresso individual, através de ultrapassarmos essas provas, essas expiações. Muita gente, desculpe só interromper, Ivone, porque muita gente não consegue compreender por que, por exemplo, que tipo de evolução ela vai conseguir ter na medida em que ela está num corpo tão cheio de limitações. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Exatamente. Mas é porque, justamente, como a reencarnação tem um objetivo pedagógico do nosso aprendizado e da nossa evolução, participamos dessa escolha e nos são oferecidas oportunidades, através dessas limitações, por exemplo, que vão fazer com que nós usemos a nossa força interior, que nós a temos, se nós apoiarmos na fé, e vamos conseguir ultrapassar esses limites. Se esse planejamento que é feito pré-encarnatório, usando, nós participando com o nosso livre-arbítrio, se então determinadas situações realmente irão surgir na nossa vida física, nessa existência física, não está definido o resultado. O resultado vai estar em nós, no que nós quisermos fazer com isso. Ivone, há diferença entre uma pessoa que já nasce com determinadas limitações ou uma pessoa que ao longo da vida, com 20, ou com 30, ou com 40, ou com 50, adquire essas limitações, seja por um acidente, seja por uma doença, seja por que causa for? Veja bem, é muito difícil nós definirmos uma coisa, porque cada caso é um caso. Nós sabemos que cada caso é um caso. Nós já estivemos lendo, como leitores, para o Instituto Benjamin Constant no Rio, e lá os que apresentavam essa deficiência visual, eles diziam que para aqueles que já tinham tido a possibilidade de enxergar e que agora sofriam dessa deficiência, eles pelo menos tinham mais facilidade para imaginar as coisas, porque eles já traziam aquele registro dessa vida. Mas cada caso é um caso. Também há o outro lado, que se a pessoa não tiver fé, exatamente por ter acontecido isso durante a sua vida, pode se entregar até o desespero, ao desânimo, e quando não há. Nós temos tantos exemplos, Cláudia, tantos exemplos de pessoas que se superaram. E como começa essa autossuperação? Qual é o ponto? Existe um ponto específico, claro, de como começa essa autossuperação? Também varia muito de cada um, mas sem dúvida é sentir Deus em si.
ter aquela certeza de que nós não estamos sozinhos, e nós não estamos sozinhos. Nós, entregues a Jesus, nosso irmão maior, né, o governador espiritual da terra, como os benfeitores se referem a ele, e nós sabemos que ele está sempre cuidando de nós, que os benfeitores queridos também nos amparam, nos incentivam. Agora, eles não podem nos levar no colo, eles vão nos incentivar. Se nós, então, tivermos, como Jesus dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos sentir esse incentivo, essa ajuda, esse apoio, mas nós temos que caminhar com os nossos passos, com os nossos próprios pés. Então a pessoa, ela não pode se entregar ao desespero. Não é fácil, nós sabemos. Qualquer dificuldade sempre nos atemoriza, mas quando pensamos, lembramos que somos espíritos. Veja bem a importância da doutrina. Se nós lembramos que somos espíritos, que no momento estamos aqui encarnados, que esta vida é importantíssima, mas que a vida verdadeira é como o espírito desencarnado, a nossa ótica para as dificuldades dessa vida se modifica. Você sente que há um objetivo maior. Então, como você vai levar essas dificuldades? Você encarnou não para ser vencida pelas dificuldades, mas para vencê-las. Para vencer o mundo, não para vencer no mundo. Não é fácil, nós sabemos, as limitações são grandes, mas nós temos exemplos. Conversávamos mesmo há pouco, e o caso de... Lembro-me lá no Rio de uma triatleta, Márcia Ferreira, isso foi mais ou menos em 1999. Ela treinando nas ruas do Rio, ela foi atropelada por um carro. Ela sofreu 8 cirurgias. Os médicos disseram que ela não teria possibilidade mais nenhuma de praticar esporte. E ela disse, não, eu vou conseguir. Em 2 anos ela estava competindo de novo. Então há casos que mostram a força de vontade. Agora, depende de cada um. É você usar aquilo com equilíbrio da vontade e a persistência. Né? Ivone, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada, o prazer foi meu. Olá, a Claudine Heraste nos envia a seguinte pergunta. Será que os animais têm consciência de seus atos para que com o sofrimento evoluam? Por que existem animais que têm uma vida só de sofrimento e penúria e outros são tratados dignamente, com carinho e com bondade? Querida Claudine, em relação ao modo como os animais têm a vida e como eles são tratados, isso diz respeito, em parte, àqueles que criam os animais e no modo como os tratam. Se você pergunta se eles estão dentro desse processo de evolução, aproveitando alguma coisa com o sofrimento pelo qual porventura passa, é oportuno lembrar, na questão 602 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se o progresso dos animais é devido às circunstâncias das coisas ou se eles fazem este progresso voluntariamente. E atendendo a informações anteriores do próprio Livro dos Espíritos, as entidades espirituais lhe respondem que, sendo os animais dotados de algum livre-arbítrio, não o têm, no entanto, ao ponto de que as consequências dos seus atos e a consequência de sua evolução seja feita por sua vontade e que, desta maneira, eles progridem em função do estado das coisas. Concluímos disto, portanto, que os animais que passam por situações de sofrimento ou de alegria estão submetidos a uma ordem de circunstâncias que lhes possibilite e alavanque o progresso necessário, sem que isto seja necessariamente resultado de uma programação reencarnatória. O programa de hoje está no fim.